Olá, sejam todas bem-vindos ao canal Darlene Kids. É um prazer continuar com as histórias. Nós vamos continuar com a história de José, tá certo? Então fique atento até o final. Eu quero iniciar contando uma história da Eduarda. Tá vendo aqui? Eduarda, ela ouviu sobre o Senhor Jesus porque uma pessoa, a senhora Dona Sônia, falou de Jesus para ela. E Eduarda compreendeu que somente Jesus podia salvar o seu pecado. E ela recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Então, os dias foram se passando, ela estava muito feliz. Mas algo aconteceu na sua vida que ela ficou muito triste. Sabe o que aconteceu? Papai, o seu pai, saiu de casa e agora ela só podia ver o seu pai de 15 em 15 dias e a sua mãe trabalhava o dia todo. Parecia que o mundo dela estava assim de cabeça para baixo. Eduardo estava muito triste. Na vida de José também parecia que o mundo estava de cabeça para baixo, mas Deus, que é todo poderoso, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o nosso Deus, que ele é onisciente, quer dizer que ele sabe todas as coisas, estava cuidando ali de José. Agora, imagine a situação dele. Ele foi vendido pelos seus irmãos, chegando lá no Egito, um homem chamado Potifar comprou, vocês lembram que nós aprendemos no vídeo anterior? E agora ele estava na prisão. Era como se o mundo dele estivesse também de cabeça para baixo, mas não estava, porque Deus tem um plano maravilhoso para todas as coisas. Então José, ele trabalhava duro ali na prisão, mas até aquela situação difícil, eu creio que Deus ia usar essa situação num plano especial que Deus tinha para José e sua família. Então, Deus permitiu que José ganhasse a confiança do carcereiro. Aquele homem colocou José para tomar conta dos outros presos. Ele não tinha que se preocupar com nada. Mas um dia aconteceu que chegaram ali na prisão 2 prisioneiros, certo? Um era o padeiro e o outro era o copeiro do faraó, rei do Egito. O padeiro, ele era chefe de tudo que era servido ali no palácio para faraó, né? E o copeiro, então, ele era o responsável de entregar a bebida na mão do rei faraó. Então, era um cargo de confiança. Mas alguma coisa que eles fizeram deixou o rei faraó muito, muito furioso. Então, ele colocou os 2 ali na prisão. Mas um dia, José estava servindo eles. José percebeu que eles estavam muito tristes. Então, ele perguntou o que aconteceu. Eles responderam: cada um de nós teve um sonho, mas não há ninguém que possa nos dizer o significado dos sonhos. Crianças, ali no Egito, existiam alguns homens que às vezes eram chamados para interpretar os sonhos. José perguntou àqueles homens: o significado dos sonhos não pertence a Deus? Ora, o significado dos sonhos é Deus que dá sabedoria, é Deus que ajuda, é Deus que interpreta. Então José perguntou para eles: então vocês podem me contar, na verdade, José pediu para os 2 homens contarem os seus sonhos. O copeiro falou primeiro. Ele disse: em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cacho. A taça do rei faraó estava em minhas mãos. Ele estava falando. E então eu peguei os cachos de uvas e espremi ali no copo do rei faraó. Eu não sei realmente o que significa esse sonho, mas José, naquele momento, ele disse: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias você será solto da prisão e vai servir ao rei
como você fazia antes. Olha só que alívio, eu devo imaginar, eu fico imaginando que aquele copeiro ficou tão aliviado porque ele não ia ser morto, mas dentro de 3 dias ele ia voltar para o seu serviço, ele ia sair ali daquela prisão. E olha, José naquele momento contou para ele as coisas ruins que tinham acontecido com ele e pediu que o copeiro se lembrasse dele e falasse a Faraó sobre ele. Certamente o rei Faraó entenderia que José não tinha feito nada de errado e o tiraria da prisão. Era isso que José falou para ele. Na verdade, mesmo que José sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, ele esperava também que as coisas melhorassem. Ele tinha esperança que o copeiro conversasse com o Faraó. Era muito duro estar na prisão por algo que ele não tinha feito. Então ele estava certo de que o copeiro ia fazer isso. Naquele momento, o padeiro, vendo que a interpretação era boa, então ele também contou a José o seu sonho. E ele disse: sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Deus revelou a José o significado do sonho e as notícias não eram nada boas. Em 3 dias, o padeiro seria enforcado. Deve ter sido muito difícil para José contar para o padeiro, mas ele tinha que fazer isso. Então aconteceu exatamente como José tinha dito. 3 dias depois, os 2 sonhos se tornaram realidade. O padeiro foi morto e o copeiro foi solto da prisão e voltou ao palácio onde servia a Faraó. José tinha certeza de que o copeiro iria falar dele, Iria falar dele para o Faraó. Mas a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. Imagino como José deve ter ficado triste com essa situação, mas mesmo assim, ele sabia que Deus tinha um plano, que Deus tinha um propósito. Tudo fazia parte do plano de Deus para enviar o Salvador, que nasceria da família de Jacó. E esse Salvador seria quem? Jesus, o Filho perfeito de Deus. O Filho perfeito de Deus que nasceu como um bebê, cresceu, teve a idade de vocês, mas homens maus um dia maltrataram o Senhor Jesus. Ele carregou uma pesada cruz, colocaram também uma coroa de espinhos na sua cabeça, crucificaram o Senhor Jesus naquela cruz pelos nossos pecados. O que foi que desceu ali das suas mãos, dos seus pés, da sua cabeça? Sangue, O Senhor Jesus, ele derramou todo o seu sangue por mim e por você, porque a Bíblia diz lá em Isaías 53:6, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. A ovelha é um animal que ela não tem direção, ela não tem rumo, por isso é fácil ela se perder. Então Jesus veio para salvar a mim e a você do seu pecado. A palavra do Senhor diz que todos nós andávamos desgarrados, perdidos em nossos próprios caminhos, em nossos próprios pecados. Mas o Senhor também fez cair sobre ele, sobre o Senhor Jesus, a iniquidade de nós todos, os nossos pecados. O Senhor Jesus, ele carregou sobre si por causa do seu grande amor para conosco. Porque a Bíblia diz que Deus nos amou tanto que enviou do céu o seu Filho amado, o Senhor Jesus, que pagou um alto preço, levou ali o meu e o seu castigo naquela cruz. Mas a boa notícia é que Jesus, ele não ficou morto para sempre. Colocaram ele lá no túmulo, mas ao 3º dia, Jesus ressuscitou. Jesus, ele está vivo. Ele está sentado à direita de Deus, Ele é o Salvador prometido, que Deus prometeu que iria nascer. Então,
E José sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, mesmo ali sendo desapontado, né? Porque o copeiro não lembrou dele, mas ele sabia que Deus tinha um plano, tinha um propósito. Mas sabe de uma coisa? Depois de 2 anos, algo fez o copeiro se lembrar de José. Aconteceu que Faraó estava de mau humor, porque ele teve um sonho. E ele chamou todas as pessoas ali, os sábios ali do palácio, para interpretar o sonho, para dizer o que significava o seu sonho. Mas não havia ninguém ali que soubesse interpretar aquele sonho. Então, o copeiro, ele ouviu a Faraó contar o seu sonho. Faraó disse o seguinte: eu sonhei que estava em pé junto ao rio Nilo e vi, quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do rio Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas, e elas ficaram do mesmo jeito. Eu acordei, dormi e tive outro sonho. No segundo sonho, eu sonhei o seguinte: vi 7 espigas graúdas e boas que brotavam da mesma haste. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e secas. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então acordei e percebi que tinha sonhado, mas assim eu não sei o que significa. Agora me diga de uma vez o que significa os meus sonhos. Aqueles homens sábios estavam confusos. Eles não sabiam interpretar, nenhum deles sabia. Então, o copeiro se dirigiu para falar para Faraó. Ele disse o seguinte: olha só o que foi que o copeiro disse. Estando Faraó muito indignado contra o seu servo e pondo-me sobre a prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. Então, como ele interpretou, assim aconteceu. Então, Faraó mandou imediatamente chamar a José, que estava lá na prisão. E José, então, ele tirou a sua barba, ele se arrumou e ele, então, foi lá conversar com o rei Faraó. E o rei Faraó disse, então, para ele: olha, ouvi dizer que você é capaz de entender os sonhos e seu significado. José olhou para aquele rei e disse: eu não posso dizer o significado dos sonhos, mas Deus pode. Olha, Faraó não acreditava no Deus vivo e verdadeiro. Na verdade, ele acreditava em vários deuses, mas José, ele não deixou de falar do Deus vivo e verdadeiro. Então, Faraó ficou, pronto para contar o seu sonho, contou para José os seus sonhos, e José então estava pronto para falar para ele. José então explicou os sonhos. Os 2 sonhos significam a mesma coisa. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas representam 7 anos bons de fartura. Vai ter muitas coisas boas. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas fracas representam 7 anos ruins. Virão 7 anos bons de muita fartura sobre toda a terra do Egito. As colheitas serão melhores do que nunca e haverá mais comida do que as pessoas conseguirão comer. Mas depois disso virão 7 anos ruins. A colheita será pouca e haverá fome. A falta de comida será tão grave que as pessoas vão se esquecer dos anos bons por causa da fome terrível. E então, naquele momento, imagine como ficou o Faraó pensando nisso. Mas José, ele deu um conselho. Ele disse que ele
procurasse, colocasse um homem sábio, que então esse homem sábio poderia recolher, né, toda a produção e guardar para que os próximos 7 anos, então, o Egito não sofresse. E Faraó disse, olha, porventura vamos achar outro homem melhor do que esse? Lógico que é você, José, é você o escolhido, para que você possa, então, cuidar dessa parte, então. Olha que coisa, Deus estava usando aquela situação para ajudar a José por tudo que ele havia passado, né? Porque sabemos que o nosso Deus, ele é onisciente, Deus sabe todas as coisas, e naquele momento Deus estava usando essa situação para fazer algo maravilhoso na vida de José. Sabe, criança, você que já tem Jesus como Senhor e Salvador, talvez você esteja enfrentando alguma situação difícil que você não sabe como lidar. Talvez alguém esteja doente na sua família, ou alguém que você gostava tanto foi embora. Eu não sei, mas sabe, essas coisas que acontecem em nossa vida, tudo coopera para o bem do nosso Deus. O nosso Deus, ele não esquece você, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas e ele sabe o que você está enfrentando. A Bíblia diz, ser forte e corajoso, não tema nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, Deus estava usando essa situação para fazer algo maravilhoso na vida de José. Então, naquele momento, Faraó, ele fez de José o governador de toda a terra ali do Egito. E ele mandou então que José subisse ali no carro do próprio rei, colocou um anel nele, e então fez subir no seu segundo carro, na verdade, e as pessoas clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo, ele o constituiu governador sobre todo o Egito. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Deus estava cuidando de José em toda e qualquer situação. Olha, José, ele tinha sofrido injustamente por tantos anos. Agora, ele era o governador do Egito. A única pessoa em todo o Egito que tinha mais poder do que José era o próprio Faraó. Mas Deus não parou por aí, não. Deus ainda continuava trabalhando em toda essa situação. Mas o que será que vai acontecer? Será que José vai encontrar os seus irmãos? Ainda vai encontrar os seus pais? Vocês querem saber? Então, no próximo vídeo eu vou continuar com a história de José. E agora eu quero falar para você, criança, que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. O que você está esperando? Peça perdão a Jesus. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Crer é acreditar, é confiar. É você confiar em Jesus, que ele tem o poder de salvar, de perdoar os teus pecados. Então, peça perdão a ele. E você, criança que já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, lembre-se que Deus, ele é onisciente. Que todas as coisas que acontecem comigo e com você, sejam coisas ruins, coisas boas, tudo faz parte do plano de Deus. E ele diz, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Deus abençoe. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Beijo, gente. Eu quero mandar beijinhos hoje, tá bom? Eu quero mandar beijinhos para Joab e Benjamin de Natal, lá do Rio Grande do Norte. Beijo, 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 beijo. Eu também quero mandar beijinhos para o Caleb, Efraim, para Nina e para Isabela. Beijo, 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 beijo. Beijinho, gente. Que legal. E ó, não percam as historinhas da tia Darlene, do José.